Salmo 128, versículo 1 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Temer a Deus. O que é que significa temer a Deus? Bom, as Sagradas Escrituras têm muitos textos sobre os quais nos mostra o dever de temer a Deus. Eu vou citar o primeiro texto dessa oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, assim está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. A igreja estava se edificando, caminhando no temor do Senhor. Portanto, o que é temer ao Senhor? Primeiro, eu queria que você entendesse o que não é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Você pode entender ou achar que temer a Deus é ter medo. Não. Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é o que então? Temer a Deus é ter zelo, respeito, reverência, é procurar lhe obedecer. Eu quero citar para você aqui algumas passagens. Por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, primeiro versículo, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que temem ao Senhor, existe da parte de Deus algumas promessas para aqueles que temem ao Senhor. Primeiro, talvez você não conheça, mas Deus nos promete que aquele que teme ao Senhor, Deus lhe revela a sua aliança. Olha que coisa interessante. Salmo 25, versículo 14, assim está escrito: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais lhe dará a conhecer a sua aliança. Portanto, aqueles que temem ao Senhor, muitas coisas lhe acontecem como recompensa da parte de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Em Provérbios capítulo 10, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Você quer viver bastante, você quer ter longevidade aqui na terra, o princípio das suas atitudes é temer a Deus. Também nos diz o grande sábio Salomão em 14 de Provérbios, versículo de número 27, o seguinte: O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Temer ao Senhor é fonte de vida. Daí a razão do Senhor nosso Deus nos ensinar algo bastante interessante. Lá em Eclesiastes, no capítulo de número 5, no versículo de número 7, assim está escrito: Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. O grande sábio Salomão, ele conclui no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, algo bem interessante, no versículo 13 e 14, ele diz assim: De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, Deus também nos promete a sua misericórdia para aqueles que o temem. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo de número 50, assim está escrito na palavra do Senhor:
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Daí a razão do Senhor nos dizer em Efésios, capítulo 5, versículo de número 21, o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Portanto, é nosso dever temer ao Senhor. É normal, é natural o homem temer, né, algumas coisas. Dentre elas, o Senhor Jesus nos faz questão de mencionar algo bastante importante lá em Mateus, capítulo 10, versículo de número 28. Olha que palavra dada pelo Senhor Jesus nesse texto, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que tem poder de fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Muitas e muitas pessoas temem homens, né? Temem as autoridades, temem aqueles que têm poder, temem a muitos e não temem a Deus. Jesus nos mostra nesse texto que a gente deve temer a Deus, temer aquele que tem poder de, depois de matar, lançar no inferno o corpo como também a alma. E isso é bem interessante. No salmo que nós vemos, que é o Salmo 128, que nos revela que o homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. Observa as promessas de Deus para aquele que teme ao Senhor neste salmo. Diz o salmista: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quando o homem teme a Deus, quando o homem procura andar nos caminhos do Senhor, ele tem esta promessa da parte de Deus. Ele vai trabalhar com suas próprias mãos, ele será feliz e tudo irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Olha como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor nos diz que ele verá os filhos de seus filhos. Olha que promessa, que coisa linda, né? O Senhor aqui nos revela que aquele que teme ao Senhor terá uma família ajustada, uma família abençoada, uma família onde Deus se fará presente. Você teme ao Senhor? Pois é. Uma das provas de que a gente teme ao Senhor, a gente pode dar um exemplo de José, casa de Potifar, e ele é seduzido pela esposa de Potifar, mas ele diz assim: pecaria eu contra meu Deus? Cometeria eu tal pecado contra meu Deus? Sabe por quê? Porque ele temia ao Senhor. A diferença de um homem para outro é o temor ao Senhor. Se você teme a Deus, com certeza você procura andar e viver de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua vontade. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus.